dia, doutor Luiz, tudo bem? Bom dia, tudo bem. O senhor prefere ser chamado como Luiz ou Luiz Carlos? Luiz. Luiz? Tá certo, então. Meu nome é Rosália, sou a juíza presidente do Tribunal do Júri hoje. O senhor foi arrolado aqui como testemunha da defesa. Antes de iniciar a coleta do seu depoimento, eu gostaria de informar ao doutor João, excelentíssimo advogado de defesa, que essa condição de arrolar como testemunha o delegado que atuou na fase inquisitorial é uma condição possível, mas que se deve ter algum cuidado com as perguntas, porque o objetivo aqui não é aferir, por exemplo, a conclusão lógica jurídica da autoridade policial, certo? Então, se ater mais aos fatos, não buscar essas impressões pessoais que circulam a conclusão que é lógica jurídica da autoridade policial. Não, peraí, doutora, não ficou claro para mim. Pode repetir, por favor, com relação... Não é a intenção encontrar a lógica jurídica do entendimento? Não é a intenção aqui da coleta do testemunho de uma autoridade policial que ele verbalize aqui uma conclusão lógica jurídica que ele teve no inquérito. Isso fica constante lá no relatório, que é o documento formal para isso. Perfeito. Aqui ele foi intimado, ele pode ser intimado, mas vai falar sobre fatos. Sim, senhora. Perfeito? Muito obrigada. Feito esse esclarecimento, que serve para as outras partes também, eu dou início, então, à oitiva, pode iniciar a gravação. Boa tarde, senhor Luiz Carlos Gomes Júnior. Boa tarde, doutora. O senhor pode repetir, por gentileza, seu nome completo? Meu nome é Luiz Carlos Gomes Júnior. Perfeito. O documento de identificação já está em mãos aqui. Se o senhor puder me falar o seu CPF só para fins de registro. CPF 008-461. Perfeito, agradeço. A idade do senhor? 38 anos. Estado civil? Casado. Profissão? Delegado de Polícia Civil. Endereço? Rodovia Juscelino Kubitschek, 4440, Residencial Portal do Sol, casa 318. Perfeito, agradeço as informações. O senhor é parente em algum grau do senhor Joaquim Pereira da Silva ou então do senhor Kleber dos Santos Santana? Não. O senhor tem alguma relação de amizade íntima ou inimizade capital com alguma senhor Joaquim ou senhor Kleber? Não. Tá certo, então, já que o senhor não tem nenhuma circunstância que o exima de ser testemunha aqui, ou então coloque sob cheque a credibilidade do seu testemunho, eu vou te ouvir na qualidade de testemunha propriamente. Como testemunha no processo penal, o senhor não pode faltar com a verdade, não pode se calar diante das perguntas e não pode omitir fatos aqui, sob pena de incidir nas penas do crime de falso testemunho. O senhor compreendeu bem? Ciente. Certo. Em relação aos fatos aqui, são fatos que ocorreram dia 24 de fevereiro de 2022. Em relação aos fatos em si, o senhor tem algo a narrar? Bom, eu estava de serviço no dia, eu era delegado da Delegacia de Crimes contra a Pessoa, a DECIP, né, que é a delegacia responsável pela apuração dos crimes de homicídios ocorridos em Macapá. E eu estava em deslocamento para a delegacia, era o meu dia de sobreaviso, e fui acionado pelo próprio CIODES, né, para comparecer no local de crime, que se tratava do local onde estava o tenente Kleber. Cheguei no local, já tinha alguns policiais militares, né, fazendo o isolamento, e lá permaneci com a minha equipe, né, eu trabalho com uma equipe de 3 agentes de polícia, e ali basicamente nesse primeiro contato com o local de crime, identificar testemunhas, né, fazer o isolamento, algumas coletas de imagens nós já fizemos ali no local, recebemos algumas imagens, um vídeo que já estava circulando em rede social, né, e demos início às investigações a partir dali. Então foi o meu primeiro contato com o caso. Perfeito, eu agradeço os esclarecimentos que o senhor presta aqui e já passo a palavra ao excelentíssimo advogado de defesa.
Perfeito, muito obrigado, Excelência. Obrigado, doutor Luiz, pelo comparecimento, aguardar e também vir colaborar com a Justiça hoje. Doutor, o senhor foi o único delegado que conduziu toda a investigação desse caso ou teve mais alguém participando junto com o senhor? Não, doutor, eu fui o único. Perfeito. O senhor acompanhou, segundo o que o senhor está dizendo aqui, né, desde o momento do fato, até qual momento? Até a sua conclusão. A investigação demorou 30 dias e durante esses 30 dias, né, eu tive contato, eu participei da coleta de todos os vídeos que foram juntados na investigação e fiz a oitiva de todas as testemunhas e apresentei a conclusão no relatório. Perfeito. Nesse interim, quais as diligências que o senhor promoveu exatamente? O senhor narrou coleta de vídeos, né? Coleta de testemunhas? Isso. A primeira diligência foi comparecer no local em que eu tive o primeiro contato com o cenário, né, onde o fato tinha se desenvolvido. Identifiquei as testemunhas, ouvi as testemunhas. Durante a investigação, uma das testemunhas me relatou que teria visto o tenente apontar uma arma de fogo para o acusado, o que me levou, com base nas informações dos vídeos que eu fui coletando, e esses vídeos não chegaram todos de uma vez só, então a gente vai pegando os vídeos e a gente vai aumentando a nossa compreensão do que nós estamos investigando. E após esse contato com essa testemunha, então me gerou uma dúvida se ela de fato teria condições de avistar o que ela estava dizendo que teria avistado, o que me fez solicitar uma perícia de reprodução simulada dos fatos. Fora essa perícia, né, solicitamos a das armas de fogo, a dos veículos, né, eu fiz a condução do interrogatório do acusado, que se apresentou espontaneamente, e acompanhei a perícia, né, no local, esclarecemos algumas dúvidas, e basicamente no final foi juntar essas imagens, fazer vamos dizer assim, uma junção de toda a reprodução, né, daquilo que nós conseguimos coletar, e fazer uma análise dessas imagens e apresentar no relatório. Então, assim, basicamente foram essas as diligências. Essas imagens foram coletadas em estabelecimentos civis da localidade? Desculpe, não entendi. Essas imagens foram coletadas em estabelecimentos civis da sociedade? Isso, residências, estabelecimentos comerciais, e eu acredito que quase, se não todos, quase todos, daquele perímetro em que nós estabelecemos como o desenrolar dos fatos, né, que começa ali na Mendonça Furtado, com a conversão à esquerda para o Odilado Silva, até o local onde os veículos terminaram. Então, assim, eu acho que todas que tiveram nosso acesso a gente coletou, com exceção de algumas que os moradores, né, eu me recordo de uma moradora especificamente, que alegou que o aparelho não estava funcionando, mas as demais, assim, as pessoas colaboraram e forneceram. Tá, ok. O senhor disse que teve uma testemunha que disse ter avistado essa situação da arma e que o senhor teve dúvidas com relação a ela e que levou a fazer reprodução simulada dos fatos. Depois a gente sabe que no processo foi visto que era impossível, né? Eu quero saber o quanto o relato dessa testemunha, que diz ter avistado a arma, influenciou positivamente e negativamente para o andar da investigação. Não, doutor, assim, o que eu analisei, né, nas imagens, eu tinha, além da questão da testemunha, eu tinha algumas outras dúvidas, né? Por exemplo, eu queria esclarecer se o acusado teria condições de avistar essa arma, né, sem que essa arma tivesse sido exibida para ele. E a conclusão que nós chegamos na reprodução simulada é que não, assim, que essa arma ele não teria condições de avistar essa arma, por exemplo, se ela estivesse entre as pernas deles. Então esse foi um dos pontos, né, que eu procurei esclarecer. E o terceiro ponto é a questão do ângulo, né, de visão dos fatos, que a gente também conseguiu reproduzir na reprodução simulada. Perfeito. Agora, perguntas não sobre a investigação, perguntas sobre a sua pessoa mesmo, doutor Luiz, que esteve na cena do crime. Os vidros do carro eram de fato escuros a ponto de impossibilitar que se enxergasse a criança dentro do carro? Os vidros eram totalmente escuros e para mim ficou claro que o acusado não tinha condições de avistar essa criança no banco de trás. Perfeito. A despeito de qualquer informação policial, isso é algo que vai gerar controvérsia no julgamento de hoje, é sobre a janela do passageiro do carro do senhor Kleber. No momento que o senhor chegou na cena do fato, a janela dele estava aberta, fechada, entreaberta. Como estava a janela do passageiro do carro do senhor Kleber? Não, no local eu observei que a janela ela estava entreaberta, ela tinha
alguns dedos abertos, né? O que eu percebi nas imagens é que ela vem abaixada, né? E após, né, calculo eu, a partir daquilo que eu vi nas imagens, que após que o acusado faz a freagem, né, e saca a sua arma para efetuar o disparo, acredito que tenha sido tempo também suficiente para ele levantar essas imagens. Mas durante todos os vídeos, né, que nós conseguimos coletar, dá para perceber bem que a imagem dele está mais abaixada do que levantada. Entendi. Para confirmar, o senhor se refere a essa janela aberta, mais abaixada do que levantada, a janela do passageiro do senhor Kleber, né? Isso, correto. Enquanto a do acusado permanece suspensa. Tá ok. Foi coletados vídeos, como o senhor bem disse, e esses vídeos eles foram reunidos a ponto da gente fazer uma historiografia do que de fato aconteceu na cena do delito, né? Essa junção, essa edição de imagens foi promovida pela sua equipe, pelo senhor? Sim, a junção das imagens fomos nós que realizamos, através da equipe de investigação. A gente tentou fazer um quadro a quadro, né, e estendendo as imagens. Por exemplo, tem situações ali que nos permite contar o tempo, por exemplo, necessário de uma ação a outra. Entendi. Então a gente precisa estender essa imagem para verificar essa situação do tempo, né, que desenrolou aquela ação. Mas todo vamos dizer assim, um apanhado e a junção, isso foi elaborado pela equipe de investigação. Tá ok. Do início onde os dois carros se aproximaram, carro de autor e vítima se aproximaram, até o momento que esses carros se afastaram, tá? A polícia conseguiu levantar imagens de todos os momentos? Sim, sim. O que a gente percebe, assim, o que eu posso, né, que eu busquei bastante, mas não consegui juntar uma imagem nesse sentido, é que se você observar bem ali no trecho da Odilard Silva, todas as imagens são do lado esquerdo da via, né? E eu busquei imagens do lado direito, né, como por coincidência a residência que teria uma imagem que poderia nos fornecer, alegou que aquele equipamento não gravava. E por que a imagem do lado direito? Porque é a imagem que melhor permitia ver a ação do Kleber. Perfeito. Agora eu gostaria que o senhor narrasse o que o senhor identificou das imagens. A minha leitura como advogado, a leitura da testemunha. O senhor como testemunha, o senhor identificou o que dessas imagens? O que aconteceu? Houve alguma fechada no trânsito? Deu tempo para discutir? Teve alguma perseguição? O que o senhor identificou dessas imagens, da postura e comportamento dos dois envolvidos, acusado e vítima? Bom, a ação ela se inicia na Mendonça Furtado. Temos duas vias ali, né, em sentido único. Uma via do lado esquerdo, que é dos veículos que vão fazer a conversão para o lado esquerdo na Odilard Silva. E temos a via direita, que é os veículos que, em tese, seguiriam, né? O acusado ele para na fila do lado esquerdo, aguardando, né, o sinal abrir para fazer a convenção. E o tenente Kleber ele desvia, né, da fila do lado esquerdo e avança para frente, né, onde estava o sinal parado. Assim que esse sinal abre, os veículos começam a fazer a convenção para o lado esquerdo, o acusado segue também para o lado esquerdo, e só que nessa via da Odilard Silva nós tínhamos a fila de dois veículos, né? Tinha uma fila dupla, o que gerou um estreitamento na pista, né, daqueles veículos que entravam pela Odilard Silva, e como o tenente Kleber tenta ultrapassar pela direita, esse espaço ele é disputado pelos dois veículos, e o tenente ele é obrigado a frear. E outro detalhe também da informação, das imagens, que eu não sei se no compilado isso aparece, é que na pista, né, onde eles vão entrar, né, o tenente jamais ele conseguiria passar direto, porque existia um outro carro parado no estacionamento, né, na via do estacionamento da Odilard Silva. Então, só existia o espaço para um, e o tenente é obrigado a frear, né, para evitar a colisão, e o acusado ele passa pela Odilard Silva normalmente. Seguindo aí, o que eu observo, né, que há uma atitude de avançar, vamos dizer assim, de ir para cima, né, uma maneira mais simples de falar, do tenente que ficou para trás, enquanto o acusado ele segue na via uma velocidade constante. Algo que eu observei bem e que para mim é bem sinal, né, do comportamento das pessoas dentro do veículo, né, na condução do veículo, seria o acionamento das luzes de freio. Então eu percebo que o acusado, ele, em nenhum momento ele pisa no freio, ele mantém uma velocidade constante de alguém que está seguindo uma via e olhando, né, para frente, assim, não tem nenhuma reação de brecar ou acelerar, enquanto o tenente que vai fazer essa ultrapassagem, né, numa via ali em frente à escola,
ele faz o acionamento algumas vezes desse freio, o que demonstrava, para mim, pelo menos, na minha percepção, de que ele tinha a intenção de fazer o emparelhamento do veículo, né? Doutor, desculpa te interromper, duas questões que são muito importantes, que constam na investigação, eu gostaria que o senhor esclarecesse, que diz respeito a exatamente esse fato. Consta na investigação que há 2 acionamentos de freio, ou seja, o senhor narra que Joaquim estava numa velocidade constante, e o Kleber, tentando emparelhar, aciona o freio 2 vezes para emparelhar o veículo. Isso. Primeira coisa, esse veículo do Kleber, ele estava na contramão? Sim, ele estava na contramão e fazendo a ultrapassagem num local indevido. Isso era uma área escolar também? Isso, é uma área escolar. A direção dele era uma direção perigosa no sentido de ultrapassar pela direita, tentar ultrapassar o carro de todo jeito, frear para emparelhar o carro? Sim. Doutor, só peço que tenha cuidado com a indução dessas perguntas. Tá ok. É uma condução perigosa e ofensiva, né? Perfeito. Há indicativos na investigação que, em certo momento, pouco antes do emparelhamento, diz a investigação que, ao avançar sobre o veículo do Joaquim, eu estou perguntando isso para esclarecimentos, tá? Estaria o Kleber apenas com a mão esquerda no volante e com o corpo inclinado, virado para o veículo do Joaquim. O senhor pode explicar essa situação de como que no momento do emparelhamento ele estava com uma mão no veículo, inclinado para o veículo do Joaquim? Isso, através das imagens da escola dá para perceber esse momento, né? Que o tenente ele está com a mão para cá e no momento que ele está fazendo o emparelhamento com o veículo, ele está virado, né, para o veículo do acusado. Isso enquanto ele estava na contramão e dirigindo dessa maneira ou não? Sim, já fazendo o emparelhamento dos veículos. Tá ok. Tem um ponto interessante, que aí gostaria e merece esclarecimento, é que quando há o acionamento do freio, a gente tem um cruzamento logo na frente. O senhor se recorda se nesse cruzamento tem uma placa de pare que justifique ele frear, embora estivesse na contramão? Não existe placa de pare e acredito que ele também, a preferencial é a quem está na de lado, porque essa rua ela é sem saída, né? Assim. Perfeito. Segundo a investigação, qual que foi o tempo? Quanto tempo demorou de emparelhamento entre 2 carros com o carro do Kleber na contramão e freando no intuito de emparelhar? Quanto tempo demorou esse emparelhamento promovido pelo Kleber? Bom, se minha memória não me falha, mas algo próximo de 5 segundos, eu acho. Eu não me recordo exatamente o tempo, mas tem isso no relatório. Algo próximo de 5 segundos. Perfeito. Aqui no relatório consta que no momento do emparelhamento o vidro direito estava aberto. E aí a pergunta é, direito pelo lado de quem? Direito de quem eu estou dirigindo e o meu lado direito aqui está aberto? Ou de quem está de frente do carro e o lado direito, que seria o do motorista, aberto? Você se refere ao carro do tenente, né? É o carro do tenente. Porque aqui no laudo consta que durante o emparelhamento o vidro estaria aberto. Eu quero saber qual que é o vidro que estava aberto durante o emparelhamento. O do motorista, do direito aqui do motorista, do tenente, né? Enquanto o veículo do acusado, o esquerdo, onde ele está fazendo a condução, está mais fechado do que aberto. Tem alguns dedos assim entreabertos, né? Tá ok. O senhor mesmo diz que chegou a ver imagens que foram veiculadas por particulares antes das imagens colhidas pela investigação criminal. E a defesa tem conhecimento de que ventilou-se a discussão se houve algum disparo feito fora do veículo por parte do Joaquim. E eu gostaria que o senhor esclarecesse sobre isso. O que concluiu, não a conclusão, mas assim, o que o senhor entende pela investigação? Os disparos foram dados dentro do carro? Como eles foram dados? Se foi fora do carro? Como que foram dados os disparos depois desse emparelhamento? Só interrompendo aqui, a pergunta não é, né, sobre impressão pessoal, que o senhor entende, mas sim o que foi apurado. Sim. Nós temos um laudo pericial de local de crime, em que os peritos concluem, né, informam nesse relatório de que os disparos foram efetuados dentro do veículo. As imagens também me permitem concluir que esses disparos foram efetuados dentro do veículo, porque logo assim que o veículo para, além da questão do posicionamento dos estojos no local, com relação ao local onde o veículo para, né, existe uma distância, então os estojos ficaram para trás, e também assim que ele para o veículo, né, um veículo se interpõe entre os dois, né, o que bloquearia a possibilidade dele, inclusive, de continuar os disparos.
assim que os veículos param, o acusado ele corre para o fundo do veículo e assume uma postura de combate defensiva. Tem mais algum Perfeito. esclarecimento, doutor? Tem, excelência. As imagens nos mostram os carros emparelhados por esse período de 5 segundos, mas depois eles deixam de estar emparelhados. E a pergunta é, no entendimento do senhor, o que aconteceu para eles desemparelharem? Foi uma freada do Joaquim? Foi acelerada do Kleber? O que aconteceu para eles desemparelharem os veículos, considerando que o veículo do Kleber estava com a janela direita totalmente aberta nesse momento do emparelhamento? Bom, nesse ponto eu faço uma análise daquilo que me foi relatado pelo acusado e com base naquilo que eu vi nas imagens, né? O que o acusado me relatou no seu interrogatório, né? Que ele estava conduzindo seu veículo, no momento que ele avista um veículo fazendo emparelhamento, então ele abaixa o veículo, a janela do seu carro para verificar o que o veículo está aqui emparelhado ao seu, que é o momento em que ele escuta as agressões verbais e ele vê o tenente apontando essa arma para ele. Isso foi o relato do interrogatório. Isso. E do acusado, na verdade. Vai ter oportunidade de autodefesa aqui. Isso. E aí qual é o reflexo dessa ação quando alguém se vê sob ameaça de uma arma? É fazer uma reação de defesa. Certo, mas isso é uma impressão pessoal do senhor sobre essa reação? Eu peço que o senhor se atenha assim, o que foi visto a partir de vídeos, algo nesse sentido. Isso. O acusado vai ter a oportunidade aqui de se autodefender. Isso. Então, no momento que ele aciona o freio, que eu tomo ali como uma atitude de defesa de quem quer sair da linha de tiro de uma pessoa, que é o momento que ele começa a efetuar os disparos. Então, é a partir desse segundo acionamento, né, do freio, né, que o acusado teria sacado a sua arma e efetuado os disparos, que coincide com aquilo que o laudo de local de crime informou com relação ao próprio posicionamento dos estojos no local e aos resíduos deixados dentro do veículo. Certo, Perfeito. agradeço. Doutor Luiz, tem algumas questões que vão ser controversas debatidas aqui e que a leitura do senhor como delegado vai ser muito importante. Acredito eu que vai haver sugestionamento de que os tiros foram dados pelas costas, e a gente tem no laudo disparos que atingiram a lateral do veículo e disparos que atingiram atrás. A gente também tem na investigação o fato de que esses disparos foram dados com os veículos em movimento, né? Eu gostaria que o senhor esclarecesse isso, a dinâmica dos disparos, quantos disparos atingiram a vítima, em que local que atingiu a vítima, né? Se foi na cabeça, se foi nas costas, se foi na parte de trás da cabeça, né? Se foi com o carro em movimento, se foi com o carro parado, que o senhor narrasse pela investigação, né? Ou seja, os elementos objetivos colhidos na investigação, como se deram os disparos na vítima e como eles atingiram a vítima. Os disparos aconteceram com os veículos em movimento, e essas informações que eu estou informando aqui, elas podem ser conferidas no laudo de local de crime, e esses disparos eles começam pela porta e eles vão avançando em direção ao meio do veículo. São 4, né, disparos no total que atingem o veículo. Pelo que foi coletado nas informações, também foram os únicos disparos. Se houve um outro disparo, isso não foi constatado durante a investigação, além dos 4. E esses disparos eles vão avançando para dentro do veículo na medida que os veículos estão se distanciando. Então, o veículo ele vai ganhando ângulo e esses disparos vão entrando, né? Então, o primeiro disparo é na porta, o segundo logo aqui na traseira, depois vem os 2 no para-brisa, né? O terceiro e o quarto. A minha conclusão é de que o terceiro disparo foi que atingiu o tenente. E esse disparo ele atingiu na têmpora, o que dá um indicativo de que o tenente ele estava com o corpo posicionado, virado para o lado do acusado. Perfeito. Começou o primeiro disparo no lateral e o último disparo foi aonde? Já na parte traseira do veículo, né? No para-brisa traseiro. Tá ok. Esses disparos eles vão avançando para o meio. Né? Com relação agora ao comportamento do Joaquim, né? O que aconteceu, como foi que ele agiu, segundo as imagens coletadas, após os disparos? Como ele se comportou? Ele saiu do veículo, quem, né, compreende as técnicas de combate veicular vai entender, né, de que ele corre para trás do veículo para procurar um abrigo e assume uma postura de combate, né, veicular, defensiva. E, a partir desse posicionamento, ele começa a se comunicar com as pessoas ao seu entorno, avisando que o indivíduo, que no caso posteriormente se descobriu
que se tratava do tenente, estaria armado e teria apontado essa arma para ele, e pede para as pessoas fazerem o acionamento da polícia. Durante toda a ação, e essa é uma informação também relevante que eu levei em consideração nas minhas investigações, foi a postura dele no local de crime. Percebe-se que o tempo todo ele se mantém atrás do veículo tentando se proteger, o que dava um indicativo que, de fato, que ele sabia da ameaça que tinha no outro veículo. Perfeito. A gente tem um indicativo afirmado pelo senhor que a vítima estaria olhando para trás. E uma afirmação coletada pela investigação que me chamou muito a atenção é que a investigação, segundo consta aqui, concluiu que a arma do tenente Kleber, da vítima do processo, estava suspensa. Eu gostaria que o senhor esclarecesse isso para que não restasse dúvidas com relação à arma do Kleber, tido como vítima, suspensa no momento. Isso, essa é uma informação que, inclusive, consta no laudo de local de crime, o que permite concluir que essa arma estava suspensa antes, né, de ele ser atingido, porque o sangue ele é projetado sobre o chão, né, e essa arma ela cai sobre o sangue, de modo que apenas um lado da arma é que fica suja com sangue e o outro lado fica limpo. Então, a minha conclusão, né, levantei duas possibilidades no meu relatório. Ou essa arma ela estava suspensa, e esse sangue ele pode ter se projetado na arma, ou essa arma poderia estar, inclusive, na mão dele, e com a ação do tempo ele perdeu a força, e essa arma foi projetada sobre o chão, quando o sangue já estava projetado, né, quando já tinha sujado o chão. Doutora, conforme eu fiz com a acusação, com tanto promotor de justiça, qual que vai ser o procedimento que você vai fazer aqui? Foi demonstrado visualmente pela acusação como a arma estaria segundo a leitura da esposa da vítima. O que eu quero perguntar para o delegado é uma pergunta da mesma maneira visual, para a gente entender, primeiro, como a arma estava no pé da vítima, e depois, se aquela forma com que foi apresentado aqui, haveria possibilidade desse sangue bater exatamente onde a vítima a esposa da vítima diz que ele costumava andar com a arma, né? Eu defiro, então, essa exibição, desde que respeite a dignidade da testemunha, sim, e peço, por gentileza, que o senhor se afaste para não prejudicar aqui os trabalhos. Tá bom. Só para o doutor entender, doutor, esse aqui é um simulacro que já foi vistoriado pela equipe policial, deferido pela juíza, né, e faz parte dos instrumentos da assistência de acusação. Tá? A arma do tenente Kleber, ela estava com qual lado virado para baixo? O lado esquerdo ou o lado direito? Eu não sei informar. Eu sei que ela estava no chão e nem assim, virada para trás, assim. Mais ou menos assim. Tá. Segundo a investigação... Os jurados podem se levantar para acompanhar a demonstração, principalmente os jurados de trás. Os jurados da frente suponho que estão conseguindo enxergar, né? Segundo a investigação, virado para trás. Ou o sangue aspergiu na arma, ou aspergiu no chão e a arma caiu. Eu entendi corretamente? Sim, mas não necessariamente nessa posição aqui. Doutor, aqui é mais para esclarecimento, já adiantar a tese defensiva deve ser alegada em debate. Tá ok. Mas esclarecer com alguma coisa objetiva. Independente de onde foi, tá? Assim, independente do local. A arma suspensa que foi o que concluiu. Isso. Eu posso dar um indicativo como poderia estar ou não? Não? Não, quem define é a juíza, né? Isso. Sim, sou eu que decido aqui, mas nós procedemos aqui com algumas demonstrações e o senhor pode orientar, mas eu não aceito que o senhor faça com o senhor alguma demonstração. Não, eu vou dar pode um só indicativo dar um indicativo. Ele pode estar com a arma sim.
E aqui atingiu e pegou. Entendi. Entendeu? Tá. Não, assim eu não acredito. Porque aí teria caído para cá, Tá. acho que não teria esse tempo para fazer assim. Tá. Mas a investigação concluiu que a arma estava suspensa. Isso. Tá. Algo que a acusação possivelmente traga é que a vítima guardaria a arma sim, Sim. durante o trajeto com o veículo. O local Silêncio, por gentileza, público. Silêncio. o local que sujou a arma de sangue, o senhor conclui que isso é possível? Aí entre as pernas. Tá, ok. Não. Muito obrigado. Só mais algumas perguntas, excelência. Doutor, ainda tem perguntas pela defesa? Ainda tenho, excelência. Agora uma pergunta sobre o procedimento do Joaquim. O Joaquim ele não é uma pessoa comum da sociedade e a conduta dele vai ser avaliada não como uma pessoa comum, mas como uma pessoa treinada. E o senhor, na condição de depoente policial, eu gostaria que o senhor falasse sobre, pelo seu conhecimento, se ele tomou atitudes dentro dos padrões esperados para um policial armado ou não. Doutor, eu indefiro essa pergunta, porque é impressão subjetiva. Não é impressão, é a questão técnica dele, excelência. Mesmo assim, ela é testemunha aqui e não é possível exigir que ela diga se o acusado agiu ou não de conformidade. Não é, uma impressão subjetiva. Deixa eu tentar reformular a pergunta. Perfeito, então Apenas tenta e reformular somente- para eu analisar. Apenas e somente avaliando os elementos visuais colhidos na investigação. Só pelos elementos visuais colhidos, os elementos possíveis, tá? Só pelas imagens que foram captadas e mais nada. A sua avaliação pela conduta dele é segundo o procedimento ou não? Pelas imagens, apenas as imagens. Eu indefiro, doutor. É uma avaliação subjetiva, porque, inclusive, pela condição aqui de delegado de polícia, isso pode funcionar como um argumento de autoridade e realmente é uma avaliação que tende ao subjetivismo. Mas eu dou a oportunidade do senhor, doutor, na verdade, dar sequência às perguntas. Tá, ok. Pelas imagens, a gente tem um indicativo da primeira reação do Joaquim. Isso. O senhor pode nos informar quando se deu a primeira reação do Joaquim? Com o acionamento do freio. Foi o primeiro sinal de reação dele durante todo o trajeto, do início da convenção até o momento que os disparos acontecem. Tá. Esse acionamento do freio foi capaz de tirar ele da linha de tiro? Sim. Tá, ok. A investigação chegou a concluir ou identificar se esses disparos promovidos pelo Joaquim, eles foram sequenciais, cadenciados, eles foram intervalados? Foram sequenciais. Sequenciais. Eu não sei se o senhor está diferenciando sequencial de cadenciado. Não, se o senhor puder explicar, porque nem eu, como advogado sei, os jurados não vão saber também. Não, foram, vamos dizer assim, cadenciais. 1, 2, 3, 4. Pou, 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 pou. Isso. Exatamente assim. Perfeito. Talvez a maior discussão aqui no plenário seja sobre a arma estar suspensa. E aí isso não ficou claro para mim. Eu gostaria que o senhor esclarecesse, não só para mim, para os jurados, para o público presente, como que a investigação concluiu que a arma do Kleber, a arma da pessoa tida como vítima, do tenente Kleber que faleceu, como a investigação concluiu que essa arma estava suspensa? Essa pergunta ela já foi formulada, mas pelo que o senhor está falando não ficou muito claro. Não ficou claro para mim. Eu entendi que ficou claro. O senhor só não entendeu como chegaram nessa conclusão, foi isso? Isso, gostaria que ele explicasse como chegaram nessa conclusão. Então o senhor pode responder, por favor. Bom, tem, né?
eu já levantei a primeira possibilidade, que essa arma pudesse estar aqui suspensa, como também a posição do corpo do tenente, né, ele dá algum indicativo. A gente observa que o braço dele esquerdo estava entre as pernas, né? Então, uma conclusão possível é de que essa arma estivesse na mão dele e, à medida que ele foi perdendo as forças, ele soltou essa arma e essa arma caiu sobre o chão. Por isso, a arma foi depois do sangue. Então, essas são essas duas as possibilidades levantadas na fase embrionária. Isso. Perfeito. Tem mais alguma pergunta pela defesa? A última pergunta é se o senhor continua sendo delegado e, se não, qual a função que o senhor apresenta hoje como agente de segurança pública? Eu continuo sendo delegado de Polícia Civil, mas atualmente estou respondendo pelo Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, sou o diretor-presidente do IAPEM. Perfeito. Última pergunta, excelência, indicada pelas outras advogadas. O Joaquim, no momento dos disparos, ele tinha poder de fogo para continuar a ação? Ele poderia dar mais disparos? Foi identificado que havia mais munição na arma dele? A apresentação da arma dele aconteceu no dia seguinte, e ela veio com mais munições dentro da arma. Então, ele tinha, né, com base nessas informações, ele tinha possibilidade de efetuar mais disparos. Tá, lembrando também que uma pistola ela possui uma capacidade aí de 11, às vezes 15 munições. Né? Tá. Essa arma foi apresentada pelo Joaquim e ele também se apresentou espontaneamente à delegacia? Sim, no dia seguinte ao fato ele se apresentou e entregou a arma. Perfeito. Muito obrigado, senhor Luiz, Dr. Luiz, pela sua colaboração. Tomara que a continuação da inquirição transcorra com calma e respeito, como tem sido até agora. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor João. Agradeço. Passo a palavra agora à excelentíssima promotora de justiça. Obrigada, doutora. Bom dia, doutor Luiz Carlos. Bom dia, doutora. Vamos fazer diversas perguntas a respeito do relatório que o senhor elaborou. Inicialmente, o senhor sabe mais do que nós sobre a reprodução simulada. A minha pergunta é por que durante a reprodução simulada, que foi no dia 5 de março de 2022, logo após a última oitiva da testemunha Moisés, o senhor não se preocupou em arrolar o Nedson, que foi ouvido no dia 25 de fevereiro, que pegou a criança dentro do carro e que ele é vítima. O Manuel Braga foi o único ouvido, amigo há 43 anos, que se retratou aqui. Sim. E que teve o seu depoimento totalmente desconstituído pelos peritos, 25 de fevereiro. Jamile, a esposa da vítima e mãe do menor, foi ouvida dia 28 de fevereiro e estava logo após o cometimento do crime. E o Agapito, policial militar, que estava também lá e disse que o carro se posicionou entre o carro do Joaquim e do Kleber. Isso. Numa reprodução simulada. Por que o senhor só intimou o Manuel? Porque o único depoimento que gerava dúvidas era o do Manuel. Mas o Manuel disse que tinha visto tudo. Tá, o depoimento que eu procurava esclarecer era o dele, e eu tinha as imagens já também para fazer a recomposição do cenário. Qual é o propósito da reprodução simulada, doutor? Que até porque os jurados não são operadores de direito. Explique, por favor. Esclarecer o ponto que geravam dúvidas, e era o depoimento do Manuel. O senhor costuma fazer reprodução simulada excluindo ou escolhendo testemunhas? Porque eu tinha as imagens. Sim, mas e o Nedson, que pegou a criança? Que ela estava com sangue e que mas ela foi alvo mas também. Qual era o ponto de dúvida? O ponto de dúvida é por que a reprodução Doutora, simulada não... Doutora, só um momento. Eu só preciso saber. É uma pergunta técnica. Eu só quero fazer uma advertência. Que a capacidade técnica aqui um delegado de polícia não está sendo questionada. Mas o relatório do delegado se baseou favor. somente do Manuel e ele se retratou aqui. Por favor, doutora. Eu vou deferir essa pergunta. Até porque eu defiro, o relatório do delegado é uma peça meramente informativa administrativa e os jurados não sabem, doutora. Por favor, doutora. A capacidade técnica aqui é uma autoridade policial, vamos ter cuidado de sermos respeitosos aqui. E estou fazendo. Então, eu entendo a pertinência da pergunta, o senhor pode responder, mas eu só peço esse cuidado aqui para não colocar, porque não é esse o objetivo, colocar em xeque a capacidade técnica da testemunha. Com certeza, trabalhei com o doutor há muito tempo, desde quando entrei aqui no Tribunal do Júri,
né, promovi no tribunal do júri, mas há 15 anos nunca vi uma reprodução simulada feita só com uma testemunha que se retratou e que é amigo do réu. Então, senhor, por favor, pode responder Porque a minha excelente pergunta foi por que pois ele não intimou os demais, que são elementos, são protagonistas desse momento, desse fato. Mas o único depoimento que eu procurava esclarecer se existia a possibilidade daquela pessoa ver aquilo que ele estava afirmando no depoimento foi o Manuel. Inclusive, a reprodução simulada foi com esse objetivo. E demonstramos que não era possível ele avistar o tenente apontando. Eu não estou avaliando o valor da prova. Não, mas deixa eu concluir, doutor, por favor. Não estou avaliando o valor da prova. Tá. Então, esse era o objetivo. Era o único depoimento que eu tinha dúvidas se aquilo que a testemunha estava falando, de fato, poderia ter acontecido. E esse foi um dos objetivos da reprodução simulada. E outro, para remontar o cenário do que aconteceu, nós tínhamos as imagens para posicionar os veículos. Então, o depoimento das outras testemunhas não era um fato em dúvida. Na sua avaliação. Sobre o menor Arthur. Na sua conclusão, a folha 158, o senhor disse aqui que um único disparo teria possibilitado o perigo de vida, né? Nós temos aqui o veículo, ele ficou no meio, foram esses 4 tiros. O senhor é policial, esteve lá no local, né, delegado. O senhor confirma no que o senhor falou no relatório? Uma pergunta objetiva e técnica. Mas eu coloquei que um único disparo? Um dos disparos que atingiu o veículo, colocando em perigo de vida o Arthur. E os demais não colocaram? Não, mas eu se não os coloquei carros isso. estavam em movimento? Eu coloquei no relatório que a criança ficou na linha de fogo e que um disparo atingiu o banco onde ela estava. Mas então, é só para esclarecer. Não, estou esclarecendo. O senhor está dizendo que só este disparo ou os 4 disparos? Não, todos os disparos foram efetuados no veículo. Todos os disparos foram efetuados poderiam no veículo. matar o Arthur? E a criança ficou na linha de tiro dos 4 disparos. Certo. Isso aí é... O que levou o senhor a concluir que o Kleber estava com a arma na mão esquerda? Eu afirmei isso aí? O senhor falou, né? Não, eu disse que a posição do corpo dele mostrava que o braço esquerdo dele estava entre as pernas, né, enquanto o outro estava para cá. Como é que ele conduziu e a o carro? arma estava abaixo aqui da mão dele. Mas eu não afirmei que ele é destro, que ele é canhoto. Inclusive, a gente pode manusear a arma com qualquer uma das mãos, né? E a condução do veículo, como é que ficaria? Oi? A condução do veículo, ele sendo destro ou esquerdo, com ônix, que o equipamento de levantar o vidro fica logo ao lado da caixa de marcha. Como Doutora, é que pela fica? Aqui no ordem. meio, né? Doutora, pela ordem. O senhor avaliou quando bateu as fotos lá do Não, Kleber? doutora, eu só vou ouvir a pela ordem. defesa. Eu peço só um minuto, por gentileza. Com licença, desculpa a interrupção. Antes da minha fala como advogado, foi-me advertido que eu não deveria buscar do delegado impressões pessoais dele, buscando exclusivamente elementos objetivos traduzidos na própria investigação dele. Eu gostaria que fosse feita exatamente a mesma advertência. Ele afirmou, está no relatório. Só um minutinho para eu concluir, por favor. Se fosse feita exatamente a mesma advertência à acusação, inclusive presidindo para que não saísse desses limites das perguntas requeridas nesse momento. Muito obrigado. Doutor, Está no relatório, excelência. doutor, realmente essa advertência foi feita, mas não só para a defesa, foram para a defesa e para a acusação. A doutora está fazendo perguntas sobre os fatos, visando a compreender melhor a dinâmica dos fatos. Eu estou atenta às perguntas. Eventualmente, as perguntas que desbordem uma análise que é meramente objetiva serão indeferidas. E estou aqui tratando com paridade de armas, indeferindo o que eu acho que não é pertinente, seja da acusação, seja da defesa. E é essa a linha desse julgamento. Eu peço, por gentileza, urbanidade, cordialidade, para seguirmos. Ainda temos algumas horas de julgamento. Isso eu peço para a defesa e também peço para a acusação. Sim, eu devolvo a palavra à acusação. Sim, excelência. Vamos voltar, doutor Luiz, a respeito do momento em que o senhor chegou ao local. O senhor chegou ao local para fazer a perícia com o corpo do Kleber no carro ainda? Sim, senhora. Sim. O pé dele estava no freio? Estava, senhora. O carro estava ligado? Estava, senhora. E os vidros do carro? Levantados. Levantados, certo. Levantados com alguma parte aberta, né? O senhor mencionou e deu como uma opção a arma estar suspensa. Não, está no relatório de local de crime. Sim, está no É a relatório. conclusão do perito, que essa arma estava suspensa e ela caiu sobre o sangue. Suspensa em que sentido? É suspensa no ar. Né? A única opção do delegado aqui no relatório foi na mão Do perito, ou no banco? Do perito criminal. Né? Sim. Doutora, E aí a gente- No banco? só... Estava no banco? Não, aí a gente junta o conjunto das demais informações, o posicionamento do corpo da vítima. Né? Ele estava com uma mão aqui e outra mão aqui.
e eu tenho uma arma aqui embaixo. O que isso me permite concluir? O senhor que tem que responder. O Hã? senhor que fez o relatório, o senhor que concluiu. Que essa Responda. arma poderia sim estar na mão dele. E ele segurou essa arma É uma até ele perder as forças e essa arma Há cair uma sobre o chão. diferença da arma suspensa impune e a arma suspensa no banco. Não, mas aí Essas duas teses foram foram apresentadas levantadas, aqui né? por O senhor ele. quer falar alguma coisa? duas eu possibilidades. vou passar para o doutor Marco, aí o senhor complementa. Duas que eu levantei, a senhora pode levantar o senhor outras. complementa. Por gentileza, Tá. silêncio enquanto... Tá. Então, vamos lá. Conclusões aqui dos peritos. Tem uma conclusão aqui, no item 6 dos outros elementos, que no laudo aqui dos peritos, ele fala assim, com base no único depoimento do Manuel Braga, né, que já voltou atrás, não viu nada, mas, enfim, foi o que foi colocado aqui. De acordo com o depoimento em loco do senhor Manuel Braga, posição dos veículos, o posicionamento da autoridade policial a uma distância de 100 metros entre os veículos, os signatários são equânimes em afirmar que o senhor Manuel Braga não tem como visualizar a vítima empunhando alguma arma de fogo dentro do seu carro, conforme o levantamento fotográfico, tendo em vista que o veículo Onix branco é revestido por uma camada de película escura e, além disso, o braço direito da vítima não ultrapassa os limites da janela direita. O senhor falou que viu, colocou no relatório, o Kleber com o corpo inclinado do lado esquerdo. O braço esquerdo entre as pernas. Aqui. Conduzindo o veículo na inclinado. hora que ele estava conduzindo, exatamente. Tem uma das imagens que mostra ele segurando aqui o volante. O senhor viu a arma nessa mão? Não, nessa imagem aqui da escola não. Ele está com a mão aqui e o corpo virado para cá, assim, para a direção do veículo. A ação ela vai se desenvolver, né, dos disparos lá para o final da rua. Entendi. Eu vou passar para o doutor Marco Valério, se for necessário, eu retorno antes de passar para a assistência, tá? Bom dia, doutor. Ou boa tarde, né? Boa tarde, excelência. Doutor, pelas imagens, o senhor pode precisar onde ocorreu, não exatamente, mas aproximadamente o primeiro tiro? Olha, pelas imagens, né, e pelos laudos periciais, a gente delimitou a área provável ali dos disparos quando tem uma lixeira azul. Vocês podem perceber, aquela lixeira azul é o nosso marco, né, de onde teria iniciado essa ação. Foi o momento da frenagem? Isso, da picape? Foi? Isso. Esse disparo só acontece após a frenagem, então... que coincide com essa posição aí da lixeira azul, que é onde os projéteis vão ser encontrados mais ou menos. Né? Tá certo. Então, o senhor pode afirmar com certeza que os disparos só começaram após a frenagem? Sim. Certo. Após a frenagem, o carro da vítima saiu da mesma linha de emparelhamento em relação ao carro do réu? Não, após a frenagem, o carro do réu ele vem para trás e o carro do tenente segue. Né? O carro do tenente segue. Isso, o tenente não freia junto com ele. Certo. E o senhor chegou a indagar ao réu, por que após a frenagem ele não encostou o carro dele e acionou 190 ou uma viatura policial para tomar as providências? Doutor, o réu vai ter a oportunidade de ser interrogado aqui? Mas eu estou perguntando se ele chegou a indagar para o réu, excelência. Isso é como autoridade policial. Você questionou o réu acerca do acionamento das autoridades policiais? Então, mas assim, eu vou questionar qual a melhor decisão para ele tomar. O que ele me relatou é que, após, né, se ver sobre a mira de uma arma, né, ele faz a frenagem numa reação de defesa, saca a sua arma e dispara. Certo, isso já está esclarecido, doutor. Pode dar sequência Agora, por que ele não perguntas. tomou? Aí é a avaliação dele. Já. Tá, então, o senhor não indagou a ele acerca do porquê ele não acionou o 190. Certo. E os tiros, eles atingiram o veículo, o senhor já falou que foi uma na lateral, é isso?
Isso, iniciaram pela lateral iniciando pela lateral. e foram avançando E até o meio. sequencialmente foi avançando para trás do veículo. Isso, para o meio do Foi veículo. esta a sequência? Foi esta a sequência. Sim. Começou na lateral, depois Isso. na lateral posterior. Isso. E Que alguns depois veículos, no eles meio. vão ganhando ângulo, né? E aí o tiro vai entrando Certo. para o meio. Ok. Observando o seu relatório, eu observo várias colocações subjetivas que eu não vou ler, porque a doutora falou que são questões subjetivas suas. Né? Por que o senhor não se ateve só a apurar os fatos, ao invés de fazer interpretações subjetivas? Não, mas os fatos estão dados. A interpretação está para todos. O meu trabalho é levantar o máximo possível de fatos. E foi isso que eu Certo. fiz. Entendi. Ok. Então, o tiro que atingiu a vítima foi um dos últimos tiros. Isso é uma conclusão, inclusive, pericial, né? Que do segundo ou terceiro disparo foi o que atingiu a vítima, que seria o mais central do para-brisa traseiro. Aí o senhor concluiu que a vítima foi atingida na testa, por quê? O senhor sabe dizer? Não, eu não concluí. O senhor laudo não necroscópico afirmou que o tiro atingiu a têmpora. Certo. Mas a vítima, nesse momento que foi atingida na testa, pela sua experiência policial, o senhor sabe dizer por que ela olhou para trás? Porque ela olhou? Sim. Pode ter sido... Aí eu vou especular, né? Perfeito. Doutor, pode dar sequência, por certo. favor? Ok. O senhor chegou a cogitar a possibilidade da vítima olhar para ver, ao perceber os tiros, olhar para o filho dela, se tinha sido atingido? Pode ser. O senhor colocou no seu relatório como Sim. uma das possibilidades? Sim. Não, Olhar o que eu coloquei no olhar relatório... para o filho. Não, o que eu coloquei no relatório, isso aí são avaliações, né, que o são senhor está percepções fazendo. O que eu coloquei no subjetivas relatório... também, aí está me pedindo que eu faça avaliações subjetivas. Dá sequência aqui ao que é relevante do inquérito, e em relação aos fatos. Na realidade, tudo, Excelência, do relatório é importante. Sim, Exatamente doutor. porque tem uma carga grande de subjetividade aqui, e a senhora está proibindo Sim, doutor, de eu não perguntar. estou proibindo, vocês fizeram várias perguntas que eu vejo que a subjetividade é indissociável. Não, Não, Um relatório tendencioso. mas vocês, doutores, por gentileza, a defesa fez as perguntas, eu estou Ok. autorizando as perguntas pelo Ministério Público. Pode dar sequência na formulação das perguntas. É Ok. só não perguntar. Então eu vou fazer a pergunta, Excelência, a senhora analisa se indefere ou não. Tá? No seu relatório, o senhor disse aqui que o fato de os disparos terem sido efetuados pela lateral e por trás do veículo de Kleber não é suficiente por si só de descaracterizar uma ação legítima. Ao contrário, confirma que a reação de Joaquim foi imediata. Por que o senhor fez essa avaliação subjetiva? A análise da doutora aqui, se ela quiser indeferir. Desculpa, qual é a pergunta? Pode repetir? As folhas 172, eu fiz o relato de um trecho do item 5 e perguntando para ele por que ele fez uma avaliação subjetiva aqui. Não vejo pertinência, Tá doutor. bom, Pode tudo fazer bem. outra pergunta, Não, tudo por bem, favor? doutora. É só para ficar eu registrado. posso responder, mas... Posso responder? Não, assim, ninguém está aqui para ferir a tua capacidade técnica hoje. O senhor foi rolado aqui para Não. falar sobre fatos que foram investigados no curso de um inquérito policial. Não, eu entendo. E que Assim, foram porque ele está dizendo direcionados que isso é uma dentro do avaliação relatório dele, subjetiva. Excelência. Mas eu posso demonstrar que não é subjetiva. Isso na O opinião senhor dele. fica à vontade, então, para esclarecer esse ponto específico. Existe uma técnica de defesa, de Certo. combate, inclusive veicular. Sim. Quando você está sob a mira de um revólver, você não saca a sua arma e dispara. Você sai da linha de tiro.
Isso é doutrina, isso é Certo. ensinado na Tá polícia. bom, então isso já foi esclarecido, doutora. E quando saiu da linha de tiro, não cessou os motivos da legítima defesa? Não, não. Não cabe Na sua aqui ao opinião, delegado de polícia, não? por favor. Não cabe aqui ao delegado de polícia falar sobre legítima defesa na perspectiva dele. Exatamente, excelência. Não cabe Mas eu ao posso- delegado Não, mas de polícia isso- fazer juízo de Por valor sobre gentileza. legítima defesa. Por O relatório gentileza. dele é todo nesse sentido, excelência. Por Eu gentileza. posso, doutora. Ok, excelência. Eu explico posteriormente aos jurados. Se tem mais Isso, perguntas, é um tema Ah, que pode ser trazido aqui em juízo, mas em sede de plenário. Agora, forçar a testemunha a se manifestar sobre uma conclusão que é técnico-jurídica, eu acho que não tem pertinência aqui. Inclusive porque isso pode ser realmente utilizado como um argumento de autoridade posteriormente. Então, deixar registrado, excelência, Perfeito. que a subjetividade dentro desse caso, tentando direcionar, configura abuso de autoridade e o delegado será representado pelo Ministério Público sobre este fato. Sem mais perguntas, MP. Doutora Cleisomar, a senhora quer retornar as perguntas? Não, é assim, nós, assim, não só como autor da ação penal, excelência, fiscal da ordem jurídica, e pela própria experiência desenvolvida em sede de investigação, respeitando a autoridade, o trabalho da delegacia, pelo contrário, mas como controle da atividade externa, nós queremos que fique consignado em ata, registrado aqui, violação, artigo 23, parágrafo único, inciso 2, da Lei de Abuso de Autoridade, para ficar consignado para as providências cabíveis, para a análise prévia e investigação que cabe ao Ministério Público. Nós não podemos nos omitir, mesmo ele sendo autoridade. Certo, doutora. É passivo assim como eu, Vossa Excelência. Por favor. Nós não estamos dizendo que ele praticou, nós queremos que fique consignado, porque nós vamos apurar. Por favor, doutora, isso será consignado, não me oponho em Precisa relação a nesse isso. momento, para não ter Doutora, preclusão legal. Claro. Agora, a gente tem que ter um cuidado aqui para não usar de práticas que possam colocar também a testemunha em constrangimento. Excelência, é a primeira vez que isso acontece. Nós precisamos agir, até porque a Isso nova lei de abuso eu de autoridade deferi. alterou Vai ser a consignado, sistemática. doutora. Nós não podemos nos omitir. Nós somos fiscais da ordem jurídica. A base legal da atuação do promotor de justiça é a lealdade e a verdade. E eu e o doutor Marco Valério jamais vamos fazer nenhum trabalho para tentar convencer os jurados aqui, fazer teatrinho, mas é nosso dever fazer isso. Então, que Perfeito, fique consignado, doutora, fica excelência, está consignado. gravado, que nós vamos, sim, encaminhar Agradeço. para o órgão ministerial competente para apurar, quiçá, se for necessário, quesitar. Por isso, nós não Doutora, queremos que eu vou definir libere a- o que delegado, fique que ele consignado. fique até o final. Deixa eu só registrar aqui, porque está sendo gravado. Doutora, tem uns Que debates. não libere o delegado, porque nós precisamos verificar isso antes da plenária, excelência. Qual que é a razão da não dispensa? Sim, porque ele pode ser acareado. Qual que é o Ah, artigo, sim. doutora, da Lei de Abuso de Autoridade que o delegado... Excelência, sua fala já precluiu. Não, estou perguntando para a doutora. Eu aqui. já Tá- registrei, excelência. Está acusando o delegado aqui? Doutores, por Não, gentileza. eu não estou. Eu estou dizendo para investigação. Doutores, por Que fique gentileza. bem registrado. Não Qual que é estou o artigo? acusando. Qual que é o Não artigo? estou acusando. Cruzamar. Doutora Cruzamar, por favor. Ele interrompeu, Agora a excelência. palavra está comigo. Então, está registrado, por Ah, favor. agora a palavra tá É o meu comigo. exercício. Por Estou exercendo as minhas gentileza. atribuições constitucionais. Claro, doutora, vai Não ser estou observado. acusando o delegado. A palavra agora está comigo, Tá doutora. certo. E que fique registrado que eu coloquei para apuração em tese. Em tese. Perfeito. A doutora Crisomar aqui mencionou que pretende apurar como titular da ação penal Enviar eventual... para o órgão competente. É Eventual. atribuição constitucional, excelência. Por Nós não favor, temos, doutora. tá? Eventual prática de delito. Isso vai ser constado em ata, porque não é só uma prerrogativa do Ministério Público, mas é uma incumbência constitucional do Ministério Público apurar ações penais de iniciativa, ações penais públicas, na verdade, incondicionadas, tais como a mencionada. Então, eu não me oponho a consignar isso em ata, defiro. Pela defesa. Eu só não entendi qual artigo que ele violou. Nesse primeiro momento, eu vou consignar em ata, cabe ao Ministério Público, não cabe ao juízo especular qual que seria a tipificação, nem vem ao caso agora, doutor. Mas fica consignado. Então, eu peço mais uma vez, até então eu estou tratando os doutores aqui com a maior urbanidade e cordialidade possível, Agradeço, Excelência. tanto a acusação quanto a defesa. Eu peço mais uma vez, ainda estou pedindo gentilmente, para manter aqui o decoro, a urbanidade, seja com os demais atores que estão aqui trabalhando hoje, como com as testemunhas. Tá certo?
Então, isso ficou consignado em ata. O Ministério Público tem mais alguma pergunta a fazer? Temos algumas perguntas. Não, o Ministério Público não. Perfeito. Excelência, passo... Assistente de acusação, fica à vontade. Delegado, e de antemão, Excelência, a senhora pode impugnar a pergunta, caso não seja pertinente. Delegado, boa tarde. Né? Boa tarde, doutor. Todas as perguntas que eu fizer, realmente elas estão atreladas de alguma forma, se for necessário, eu posso justificar. Vamos retomar uma situação, delegado. O senhor é delegado era, na época, né, da Delegacia Especializada de Homicídios, procede? Procede, doutor. O senhor já foi, antes de ser delegado militar das Forças Armadas, polícias militares de outros estados, antes de ser delegado? Não, toda a minha formação é dentro da Polícia Civil. Dentro da Polícia Civil. Isso. O senhor fez algum curso, assim, de operações especiais dentro da Polícia Civil para compor algum Já. outro setor? Qual? Não, para comprar o setor, não. Não. Eu já fiz cursos operacionais com BOP, com batalhão, a Força Tática. Perfeito. O senhor solicitou em algum momento no seu inquérito a folha de antecedentes criminais do réu? Não, isso é juntado com a folha de... quando a gente faz o indiciamento. Não, a pergunta foi se o senhor solicitou. Isso faz parte, né, do inquérito policial. Quando a gente faz o indiciamento, é solicitando a folha de antecedentes. O senhor obteve resposta? Eu tive as informações que foram apuradas durante a investigação, que as partes delegado, o senhor obteve resposta desse ofício que o senhor solicitou, a folha de antecedentes criminais do réu? Sim ou não? Não, ela é juntada no inquérito e mandada para o Ministério Público, né? Ela é peça do inquérito. Perfeito. O senhor falou em dado momento que na reprodução simulada havia uma situação que era dúvida do senhor. Se havia possibilidade do réu ter visto a arma ou não. Do réu não, da testemunha Manuel. Da testemunha. E do senhor Joaquim? Ah, sim. Era o outro O senhor ponto. se confundiu, Isso. não fui eu. Não, porque eram dois, na verdade foram 3 pontos que eu tentei esclarecer na reprodução. Não, perfeitamente. Do senhor Isso. Manuel Braga, ele retificou, não deu validade em nada do que foi coletado. Estou perguntando do réu. Uhum. O senhor tinha dúvida se ele poderia ter visto a arma ou não? Sim. E sim. os peritos consignaram o quê? Que ele não tinha condições de avistar essa arma. Aqui na folha 118, eles não excluem essa possibilidade. Eles dizem que ele não poderia ter visto de forma contundente, detalhada. Mas eles falam outra coisa, delegado. Deixa eu terminar, delegado. Não estou Por gentileza. não, senhor. Por gentileza, Só não me interrompa. ouvidas, só ouvidas. Mas eles dizem assim: é possível visualizar, sim, um objeto preto. Contudo, não é possível afirmar que é uma arma de fogo. Eles dizem que é possível Isso visualizar está no laudo? Página 118 do inquérito, item 2. O senhor quer que eu demonstre, senhor? Pode, por favor, porque eu não me Perfeitamente. recordo desse Vai lá. ponto. Se o senhor puder ler para os jurados aí, o item 2 completo. Sim, está escrito aqui. Quanto à visibilidade da arma da vítima entre as pernas da mesma, não é possível o senhor Joaquim Pereira da Silva visualizar de maneira contundente. É possível visualizar, sim, um objeto preto. Contudo, não é possível afirmar que é uma arma de fogo. O senhor lembra qual era a coloração da arma da vítima? Eu lhe mostro. Se o senhor não lembrar, eu lhe É mostro. preta, né? Não tinha... Era preta? Não tem... Objeto perfeito, delegado. Se não é preta, é aniquilado. Eu vou perguntar, logicamente já fora advertido por não questionar a sua capacidade técnica, porém não posso me furtar a perguntar isso. O senhor fez seu relatório, não vou entrar ainda nas subjetividades, contudo, já fora deixado de lado que o senhor Manuel Braga pode sustentar algo que ele já retificou. O senhor baseou a arma estar sustentada em 2 possibilidades. Eu sei que o senhor já respondeu, mas agora que eu estou com a palavra, Sim. fale de novo quais seriam essas 2 possibilidades. Uma que ela pudesse estar projetada na frente dele, né? Alguém empunhando a arma na sua frente, e a outra pela posição do corpo.
que ele poderia estar segurando essa arma entre as pernas, né, e com o tempo que ele foi perdendo a força após ser lesionado, essa arma foi projetada sobre o chão. E, delegado, eu pergunto ao senhor, o senhor acionou perícias, tal? O senhor tem algum motivo para desconfiar de algum parecer que o perito tenha dado em algum momento no seu inquérito? Algum motivo? Não. O senhor tem algum motivo para duvidar da capacidade técnica de algum perito? Não sei, é porque também é uma avaliação subjetiva. O que aconteceu durante a investigação foi uma pressão muito grande, popular, né, para os resultados da investigação. Então, se isso influenciou alguém, eu não sei, mas a mim não influenciou. Doutor, já está respondida essa questão. Pode dar sequência, perfeito. por favor. Mas o senhor baseou que a arma estava suspensa na sua subjetividade de opinião ou no que os peritos falaram? Nos peritos. No que os peritos falaram? Uhum. O senhor pode permitir um minuto? Salvo engano, a página... Qual é? 97. Vamos fazer a leitura aqui. Só um minuto, delegado. Já que o senhor baseou. Na página 97, a vítima, após ter seu veículo atingido pelos 2 primeiros disparos, reagiu virando para trás. Sendo atingido na cabeça, na região frontal, não quis lhe corrigir naquele momento, à direita. Tendo como última ação o acionamento dos freios, que levou ao chão a frasqueira e a arma que estavam no banco. Isso aqui foi redigido pelos peritos. Onde o senhor achou sustentáculo para contrariar isso? Se o senhor puder Perfeitamente, está lá. Tá aqui. Qual que é a contradição? O que o senhor está Excelência, que ele indagando? Ele disse que a arma estava suspensa. Os peritos falaram de forma bem objetiva. A arma estava sob o banco. E ainda colocaram uma referência, que a frasqueira, a mochila da criança estava sob o banco. E aí, logicamente, vai ser a minha próxima pergunta ao delegado, se caso ele responda ou não. Página 97. O senhor pode checar. Qual que é a pergunta objetivamente? Se ele tem como contrariar o que os peritos colocaram, que a arma estava sob o banco. A arma estava sob o banco, não estava suspensa. Eu vou ler o trecho que eu me baseei. Página 95. Mas a pergunta não foi essa ainda, na página 97. Diga por que o senhor vai contrariar os peritos. Não, mas foi na 95? 97. Mostra lá para ele. Eu vou ler a 95. Doutor, doutor, aqui o senhor está buscando esclarecer um fato, mas parece que a integralidade ela é importante para o esclarecimento da verdade. Então, eu defiro a pergunta, a testemunha primeiro responde sobre o que o senhor está perguntando. Por favor, senhor Luiz, responda ao que ele está perguntando. E, na sequência, eu dou a oportunidade da testemunha esclarecer esse outro trecho. Tá, então vamos esclarecer. Primeiro você responde ao que o assistente de acusação está perguntando. Tá, eu vou ler a página 95 do laudo, do mesmo laudo. Sobre o piso do veículo, entre as pernas, na vítima, estou lendo do jeito que está aqui, tá? Entre as pernas, na vítima, encontrava-se uma pistola calibre 40, marca Tauro, série, vem o número de série dela, com carregador. Com as manchas de sangue somente na parte que ficou em contato com o piso, indicando que a mesma foi ao chão após a vítima ser atingida pelo disparo e, posteriormente, o acionamento do sistema de freios. Excelência, seria uma pergunta posterior. Eu vou insistir que eles respondam porque ele contrariou. O senhor pode responder, por gentileza, 97. a pergunta da acusação? Então, eu estou respondendo com base nessa informação que eu... Mas a acusação fez uma pergunta referente a outro trecho, folha 97, certo? Isso. Pode ler, delegado. Não tem problema. Oi. Com licença, excelência, só para eu apontar aqui. Mostra aí. Essa parte final aqui, esse último trecho, a vítima, após... Aí. Esse é o laudo pericial, doutor. O senhor juntou no inquérito. Pois é, inclusive aqui o próprio laudo está trazendo uma informação contraditória, né, à informação anterior.
porque ele disse que primeiro a arma foi o chão e depois ele acionou o freio. Aqui ele já diz o contrário, que primeiro ele acionou o freio e depois a arma foi ao chão. Nas duas casos, a arma estava suspensa. Delegado, a E foi a última e foi a ação foi conclusão. acionar o freio. Não me force a fazer o senhor reler 5 vezes. A última ação... Doutor, Foi por acionar o freio. gentileza... isso- Ele não respondeu, Excelência, ele está fugindo. Doutor, ele respondeu de acordo com a convicção dele acerca da informação que Então, o consta senhor no não laudo. levou em consideração o que está contido na página 97. Não, a conclusão, né, e a conclusão que eu digo é aqui, é do perito, que essa arma foi projetada depois do chão, ou seja, ela estaria suspensa antes, né, do sangue tocar o chão. Eu dou por essa questão esclarecida, doutor. Pode dar sequência nas perguntas. Delegado, então, um perito confeccionou a página 97 E a 95. e a 95. Eu vou pedir para o senhor agora justificar a sua percepção, né, da perícia, né, da página 95. Não, doutor, isso é uma... O senhor acredita que estava suspensa porque havia um gotejamento de sangue na parte da arma que foi em contato ao chão? Doutor, Essa é a eu vou pergunta, indeferir, porque essa questão, ele já falou algumas vezes aqui, a defesa fez perguntas, eu autorizei novas perguntas pela acusação, então essa questão, no meu entendimento, já está esclarecida. Perfeito, Excelência. Vamos lá, Excelência. E, delegado, o senhor conhece a primeira lei de Newton? Pode dizer sim ou não, não precisa lembrar. Doutor, por gentileza... É uma pergunta, Excelência, Eu indefira. sei, mas por gentileza, adotar uma postura aqui colaborativa. Pode fazer a sua pergunta, mas já partindo de pressupostos que não menosprezem ninguém aqui. De maneira nenhuma, Excelência. Não menospreza, não, Excelência. Ele é bacharel em Direito, salvo engano, fez o nível Doutor, médio. por gentileza, essa é a minha posição. Pode Não, fazer ele- a pergunta, mas não a pergunta assim, com dessa categoria. Perfeito. Então, vamos lá. Delegado, o senhor inseriu aqui uma imagem, página 134. O senhor relata que o vidro dianteiro direito do veículo Onix estava aberto, parcialmente aberto. Confirma? Eu tenho que ver a imagem. O senhor pode... Agora eu fiquei com receio, porque eu Pode estou ser. falando uma coisa e o senhor está mostrando outra, então vamos ver. 134. Tá, já sei qual é a imagem. Pode fazer a pergunta, doutor, por O gentileza. senhor pode afirmar que esse vidro está aberto, parcialmente aberto, fechado? Sim, ele está quase na metade ali, né? Tá. Um pouquinho para baixo. Até o momento em que, em tese, a vítima teria começado a levar os tiros, pelo que o senhor analisou nas imagens, que foi o que o senhor relatou, esse vidro, o senhor pode dizer que ele estava aberto? No momento que Fechado. ela começou a atirar, Sim. não, o que eu percebo é que ele fez o movimento de levantar o vidro. Não. No momento que começou a atirar, aí posteriormente ele começou a levantar o vidro. Isso. Perfeito. Quando o senhor chegou lá no local do crime, o senhor percebeu que o vidro não estava totalmente fechado. O senhor referenciou que estava um pouco aberto. Quanto mais seria? Mais ou menos Eu acho que seria? tem imagem, né? Tem imagem disso no relatório. No relatório que eu digo do local de crime. Perfeito. Mas assim, na minha memória, devia ter ali uns 4 dedos. 4 dedos. Agora depende do dedo também, né? Perfeito. Tá, tudo bem. E o vidro do lado esquerdo? Daqui do motorista? Sim. Não, eu não me recordo. Eu acho que estava levantado. Tá. Ou parcialmente levantado. O não sei. senhor lembra de ter visualizado o corpo da vítima? Sim, E como é que a cabeça dele estava? não me recordo. O senhor não recorda? E os braços? Uma mão para cá, e aí eu me recordo do carro do laudo, né? Mas sim. eu acho que a cabeça dele estava para cá, assim. Ele estava mais ou menos nessa posição aqui, assim. Meio com o corpo meio que deitado, assim. Um pouco que deitado. Isso que eu estou me lembrando do conjunto, né? Do que eu vi e do que eu Estava vi no com laudo. cinto de segurança? Tava com cinto. Estava com cinto. Perfeito.
O senhor verificou que houveram tiros na lataria, no vidro. O senhor lembra quantos foram? 4. 4. O senhor lembra quantos pegaram na lateral, na parte traseira? O senhor se lembra de mencionar? Um pegou na porta, um pegou já aqui para a traseira, 2 no para-brisa traseiro e teve um que estilhaçou aqui no para-brisa dianteiro. Doutor, por gentileza, evitar perguntas repetidas. As perguntas sobre disparo, essas questões, a testemunha já esclareceu. Perfeito. Excelente. Doutor, eu gostaria de saber, o senhor colocou no seu relatório, que o veículo da vítima percorreu uma trajetória pela contramão de direção. Mas, nos últimos segundos que o senhor viu no vídeo, o veículo ele seguiu um trajeto retilíneo ou ele foi um pouquinho para a esquerda? No finalzinho? Sim. No finalzinho não, o veículo ele dá uma guinada para a esquerda. Uma leve guinada para a esquerda. Uma leve guinada para a esquerda. Eu acredito que ali já estava acontecendo os disparos também. Ou ele já teria até sido atingido. Foi o final, né, delegado? Sim, foi a ação final. Ele foi para a esquerda. Me diga uma coisa, se o motorista não tivesse mantido nenhuma relação com o volante naquele momento, com as mãos, ele iria para a esquerda, o veículo? É possível, né? É possível. Depende da inclinação do veículo, o alinhamento, são vários fatores, né? Perfeito, delegado. Mas tem outra situação. O senhor falou que acreditava na possibilidade da arma estar suspensa. E o senhor também falou que depois dos tiros, ele acionou os vidros, levantou os vidros, não foi isso? Após os tiros? Foi. Sim. O senhor acabou de confirmar para mim. Sim. O que eu avalio ali, né? O que o senhor avalia. Quando ele aciona o freio, é o momento que o acusado vai sacar a arma e é o momento que o tenente vai levantar os vidros. Tá, já que o senhor analisou as imagens, pela sua percepção, no cruzamento da Avenida Mendonça Furtado com a Rua de Lardo Silva, os veículos, tanto da vítima quanto do réu, eles chegaram a ficar parados, velocidade zero? Quando eles fazem a conversão à esquerda? Não. Lá no cruzamento. No final da... Eles chegaram a parar o veículo? Os dois pararam. Os dois pararam. Isso. E entre esse cruzamento até a parada final do veículo da vítima, o senhor acredita que ele tenha passado marchas? O senhor percebeu? Não, o senhor percebeu que o veículo dele era automático ou manual? Eu não tenho condição de dizer se ele passou marcha ou não passou. Não. Doutor, realmente a gente tem que se ater aqui ao que a testemunha sabe. Ela já mencionou que isso ela desconhece. Vamos dar sequência nas perguntas. O senhor lembra se o veículo da vítima era automático ou manual? Não me recordo. O senhor falou no seu relatório que ele, em 2 momentos, usou freio. O senhor lembra? Sim. Tá. Sim. E a primeira vez que ele acionou o freio foi bem numa faixa de pedestre. O senhor percebeu também que tinha um terceiro veículo que estava ao lado do veículo do réu, que também acionou o freio? Doutor, antes da faixa de pedestre? Doutor, eu vou oportunizar o senhor que me diga qual é a pertinência da pergunta. A pertinência da pergunta é porque a vítima, sim, ela acionou o freio antes da faixa de pedestre. Só que, paralelo, ou seja, o único veículo que estava entre o veículo da vítima e outro veículo branco era o veículo do réu. Nesse momento, esse veículo branco também acionou o freio. Onde que estava esse veículo? Qual é a pergunta, doutor, objetivamente? Se o senhor recorda de ter visto esse terceiro veículo acionar o freio. Não sei que veículo. O senhor não lembra? O que eu observei são os 2 veículos envolvidos na ação. O terceiro o senhor não observou. Você me disser qual é esse terceiro? É um veículo branco, salvo engano, modelo Mobi, Fiat Mobi. Ele acionou o freio. O senhor lembra de ter observado que nesse momento da primeira frenagem do veículo da vítima tinha uma placa indicando que havia ali uma faixa de pedestre e também uma faixa de pedestre? Sim, tem uma faixa de pedestre. O senhor levou em consideração isso. E o senhor lembra, pela dinâmica que o senhor viu, as imagens, o local onde foi o segundo acionamento do freio? Já atravessando a rua. Tá. Agora me diga uma coisa. O senhor falou aqui em linha de tiro, né? Em que um veículo estava emparelhado com outro.
Pela sua análise de imagens, o senhor falou que contou o tempo, contou essa relação. O senhor lembra quanto tempo foi que, em tese, essa é a sua tese, esse veículo teria ficado emparelhado na linha de tiro? Quanto tempo eles ficaram emparelhados? Porque eles emparelharam antes de cruzar ali, não sei como é que é o nome daquela rua. Vai na Audilar, daí tem uma primeira que eles cruzam. Então, ali, anteriormente, eles já vão emparelhando, né? E aí eles mantêm esse emparelhamento até que o acusado venha acionar o freio. Perfeito. Só não recorda o tempo. O senhor falou que o senhor Manuel Braga chegou com seu veículo 6 segundos após a parada total dos 2 veículos, né, do réu e da vítima. A partir do acionamento, né? Está no seu relatório. Isso. A partir do acionamento do freio até ambos veículos pararem, 4, 5 segundos, não foi que nós calculamos aí? 6 segundos. O senhor falou que percebeu que houve ali uma dinâmica baseada na sua vivência policial, ali de uma troca de tiros baseada num padrão policial. Foi isso que o senhor relatou? Sim, um padrão defensivo. Padrão defensivo Isso. policial. De quem procura um abrigo para se defender. Doutor, peço vênia para interromper. Tá. A testemunha já mencionou em outra Tá. oportunidade aqui, Mas é essa inclusive pergunta que eu vou fazer. respondendo à acusação, sobre essas técnicas e o que ele visualizou das mídias juntadas no Essas no técnicas o inquérito. senhor retirou de algum manual? Não, eu fiz o curso de combate veicular. Só o curso? Sim, Sem nenhum manual? curso e não tem treinamento. nada? Curso e treinamento. Perfeito. Eu passo a palavra ao doutor Marcelino. Agradeço. Boa tarde, doutor. Boa tarde, excelência. Grata satisfação revê-lo. Doutor, Vossa Senhoria já entrou em combate policial armado, com arma Já. de fogo? Já. Em combate policial contra pessoas que estão infringindo a lei? Já. Houve disparo por parte de Vossa Senhoria? Não. Não houve? Não. Por quê? Porque existiam outros policiais, né? Outros policiais? Então, antes de eu efetuar o disparo, outros já tinham efetuado. Numa abordagem. O delegado sabe informar se há combate policial com arma de fogo unilateral? Obrigatoriamente tem que ser bilateral? Não depende. Do quê? Se você está sob uma ameaça de uma arma, você precisa esperar ele atirar para você se defender? Mas há Por possibilidade de você gentileza, atirar primeiro? Por gentileza, só um minuto. Ou seja, eu Pois só não. posso Só um atirar minuto com outro atirar em mim? senhor Luiz. Desculpa, doutor. Me refiro agora, me reporto, na verdade, às pessoas aqui presentes, por gentileza, sem manifestações, para bem dos trabalhos, para não precisar interromper os trabalhos, inclusive para eventualmente retirar pessoas que estão aqui se manifestando. Por gentileza, peço a compreensão dos senhores e que se mantenham em silêncio. Eu devolvo a palavra ao assistente de acusação. Pode reformular a pergunta, por gentileza? Há combate armado unilateral, doutor? Existe. Onde uma pessoa só atira e a outra leva tiros? Não, na uma em que uma sofre uma ameaça e a outra reage atirando. Que foi, inclusive, a situação que eu vivi. Que o senhor viveu? Isso, na situação que eu te relatei, que eu vivenciei. A outra? Isso, outra. O indivíduo sacou uma arma, nossa equipe efetuou o disparo. Esse tema já foi esclarecido, a postura da autoridade policial em relação a isso. Pode dar sequência nas perguntas, por gentileza. O senhor falou aqui, em certo ponto, da sua análise do inquérito policial, que a vítima ela estava com a mão no volante em um determinado momento em que aparece na câmera ela com a mão no volante. Isso, próximo da escola ali. Próximo da escola. Mão esquerda no volante, correto? Isso, o carro era manual. E ele estava, então, pela sua percepção, com a arma de fogo aqui, suspensa, e a outra mão no volante? Não, porque essa ação ela é muito antes da ação que vai desenrolar do tiro, né? O momento que eu posso dizer que houve uma exibição de arma, se é que ela existiu, é o momento que o acusado disse que ficou sobre a mira da arma. Então, aquele momento é o momento do acionamento do freio. Então, e essa ação ela é posterior a que você está relatando, em que ele esteve com a mão no volante. Nesse momento, ele estava com a mão no volante virado para cá. Essa é a imagem. Agora, o que se desenrolou lá para frente, onde aconteceu o tiro, Doutor, já é outro momento. E já foi bastante questionado aqui a testemunha, a questão da arma, se ele estava armado ou não. A testemunha já abordou bastante isso. Eu peço só, por gentileza, que não sejam formuladas perguntas repetidas. Não é repetida, excelência. Até agora ninguém perguntou sobre isso. Pode dar sequência, então, por gentileza. A assistência se dá por satisfeita.
Certo, então agradeço. Assistente à acusação, já foram feitas perguntas pela defesa, pela acusação, pelo Ministério Público e pela assistência. O Ministério Público aqui apresentou objeção à dispensa da testemunha, certo, doutora Clisiomar? Então, eu agradeço a presença do senhor, mas o senhor deve permanecer aqui em juízo para eventuais esclarecimentos posteriores, ao menos até o fim da instrução, que termina com o interrogatório do réu. Tá bom? Perfeito. Mas, por hora, o senhor pode aguardar, muito embora ainda não está autorizado a sair aqui do tribunal. Sem problema, doutora. Obrigado.